Imagina comigo. São 6:30 da manhã. O despertador toca e, em vez de você se levantar, você fica olhando para o teto. Não é preguiça, não é falta de disciplina. É algo muito mais pesado do que isso. É uma sensação de que o tanque está completamente vazio, que não tem mais nada dentro de você para entregar. Você vai trabalhar, todo dia você vai trabalhar. Mas chega lá e é como se você estivesse lá só de corpo. Sua mente está em outro lugar, ou em lugar nenhum. Você olha para a tarefa que antes te animava, te dava prazer, e sente absolutamente nada. Às vezes, sente até um nojo, uma irritação. Por que diabos eu escolhi isso? Você se reconhece nessa descrição? Ou você conhece alguém assim, um colega, um amigo, talvez um familiar? Porque eu preciso te contar uma coisa que o Brasil, as empresas, os governos, as instituições têm tentado varrer para debaixo do tapete há décadas. O Brasil é o segundo país do mundo com mais casos de burnout. Perde apenas para o Japão. E os afastamentos por burnout aqui no Brasil cresceram quase 1000% em uma única década. Quase 1000%. Isso não é estatística fria. Isso são pessoas. São médicos. São professores. São servidores públicos, analistas, enfermeiros. Pessoas que um dia acordaram cheias de propósito e que o sistema foi sugando pouco a pouco até não restar mais nada. Meu nome é Alaelson Gomes. Sou psicólogo e neuropsicólogo. E hoje a gente vai falar com toda a seriedade que esse tema merece sobre burnout nos profissionais brasileiros. A gente vai ver os dados, a gente vai entender o que acontece lá dentro do seu cérebro quando o adoecimento se instala. E mais importante, a gente vai falar sobre o que realmente funciona, o que a ciência diz, não o que o coach motivacional prega aí no Instagram. Então fica comigo. Esse vídeo pode mudar a forma como você enxerga o seu trabalho, a sua saúde e a saúde de quem você ama. Antes de qualquer número, antes de qualquer dado, a gente precisa alinhar o que é burnout de verdade. Porque tem muita confusão por aí. Muita gente usando a palavra no lugar errado. E essa confusão pode custar muito caro. Burnout não é estresse. Burnout não é uma semana difícil no trabalho. Burnout não é uma segunda-feira difícil depois de um final de semana curto. Em 2019, a Organização Mundial da Saúde fez algo histórico. Incluiu o burnout na Classificação Internacional de Doenças, o CID-11, com o código QD85, e o definiu como um fenômeno ocupacional. Já aqui no Brasil, o burnout foi reconhecido oficialmente como doença ocupacional a partir de 2022. Mas o que a OMS diz que é burnout? Ela se pauta em 3 dimensões. 3 pilares que, quando você os entende, você começa a enxergar nas pessoas ao redor com um olhar completamente diferente. O primeiro pilar é a exaustão. E eu não estou falando aqui de cansaço físico. Eu estou falando de exaustão profunda, emocional, que não some com o fim de semana, com as férias. Você descansa, volta e já no segundo dia de trabalho está exausto de novo. O segundo pilar é o distanciamento, também chamado de cinismo. Você começa a tratar o trabalho, os colegas, os pacientes, os alunos com uma frieza que não te pertence, que não é sua. É uma proteção psíquica inconsciente. Médicos que perdem a empatia, professores que olham para turmas e sentem irritação onde antes sentiam vocação. O terceiro pilar
é a redução da eficácia. Você começa a duvidar de si mesmo. Será que eu era bom mesmo nisso? Ou eu sempre fui medíocre e só não percebi? A autoeficácia despenca, mas leva junto com ela a autoconfiança. E aí vem a pergunta que todo mundo faz. Mas, Alaelson, isso não é depressão? Não exatamente. Eles se sobrepõem. E burnout pode evoluir para depressão. Pode coexistir com depressão. Mas a diferença principal é que burnout tem uma causa específica e contextual. É o trabalho. É o ambiente ocupacional. Quando você tira a pessoa do contexto de trabalho, os sintomas tendem a aliviar. Na depressão, essa dissociação não acontece da mesma forma. Agora deixa eu te contar o que acontece lá dentro, lá no seu cérebro, porque é aqui que a neuropsicologia entra. E isso vai te fazer entender por que burnout não é frescura, não é fraqueza, não é escolha. O estresse crônico, aquele que não para, não dá trégua, desencadeia uma cascata de cortisol no organismo. O cortisol é o hormônio do estresse. Em doses agudas, ele pode até ser seu aliado, pois te deixa um alerta, focado, pronto para agir. Mas quando ele não para de ser liberado, o cérebro começa a pagar um preço altíssimo por isso. Pesquisas de neuroimagem mostram que o estresse crônico pode reduzir as conexões do córtex pré-frontal em até 15 ou 20%. O córtex pré-frontal é o grande arquiteto do cérebro. É ele que planeja, toma decisões, controla impulsos, regula emoções. Quando ele enfraquece, você perde exatamente as funções que mais precisa para trabalhar bem. E se cuidar, é claro. E aí entra em cena outra estrutura, a amígdala. Quando o córtex pré-frontal perde força, a amígdala, que é a nossa central de alarme emocional, nossa parte mais primitiva e reativa, assume o comando. É por isso que pessoas em burnout ficam mais irritadas, mais explosivas, mais vulneráveis emocionalmente. Isso não é fraqueza de caráter, meu amigo, minha amiga. Isso é neurofisiologia. E ainda temos que considerar o hipocampo, que é a região essencial para a memória e aprendizado. Em quadros depressivos associados ao burnout, a atividade do hipocampo pode reduzir em até 25%. Isso explica o esquecimento, a sensação de cabeça de algodão, a dificuldade de concentração. E os neurocientistas têm um nome para isso: sobrecarga alostática. É quando o cérebro excede sua capacidade de adaptação. O corpo paga a conta do excesso de demanda. E essa conta, quando não é paga voluntariamente, com descanso, limites, com cuidado, é cobrada de forma compulsória, no seu corpo, na sua mente. O burnout é o seu sistema nervoso gritando: chega! Agora eu preciso te mostrar os números. E aí eu preciso te pedir muita atenção. Não desvie o olhar disso aqui, porque esses números têm cara, têm família, têm história. Vamos começar com um dos dados mais chocantes. Em 2014, o INSS registrou 41 afastamentos por burnout no Brasil. 41. Grave esse número. Em 2025, esse número chegou a 6.985 casos. Segundo o próprio INSS, em conjunto com a Associação Nacional de Medicina do Trabalho. Isso é um crescimento de quase 1000% em 10 anos. Quase 1000%. E você acha que o problema ficou menor? Em 2025, 546 mil trabalhadores brasileiros foram afetados e afastados por transtornos mentais. E o burnout tem participação nisso. É uma fatia significativa e crescente dentro desse número. Mas aí vem um detalhe técnico importantíssimo,
que poucas pessoas sabem e que outras pessoas negligenciam. O INSS só contabiliza afastamentos que duram mais de 15 dias. Os afastamentos com menos de 15 dias não entram nesta estatística. E quanto tempo leva para um diagnóstico de burnout ser feito oficialmente e ser comunicado ao INSS? Levam semanas, meses, ou às vezes nem são comunicados. Ou seja, os números reais podem ser muito maiores. Os especialistas dizem que o burnout é drasticamente subnotificado no Brasil. Em 2023, por exemplo, foram apenas 421 afastamentos oficiais registrados por burnout como causa primária. Mas pesquisas de campo indicam que 30% dos trabalhadores brasileiros apresentam sinais clínicos de burnout, segundo o Instituto Internacional de Gestão de Estresse. 30%. Pensa aí no seu ambiente de trabalho. Em 10 pessoas, 3 podem estar em sofrimento significativo neste momento. E você provavelmente não sabe quem são. O banco de dados SINAM do Ministério da Saúde registrou 1.464 casos notificados ao longo de 10 anos. E um dado que precisa de muita atenção, de uma atenção especial, é que quase 72% dos casos registrados são em mulheres. Os homens correspondem aí a quase 29% dos casos. Em 2024, foi o ano com mais casos registrados no sistema. Foram um total de 415 notificações. Agora, por que as mulheres são mais afetadas? Porque as mulheres, especialmente no Brasil, carregam uma dupla ou tripla jornada invisível. O trabalho formal durante o dia e o trabalho doméstico e de cuidado à noite. A professora que passa o dia inteiro gerenciando uma sala de 30 alunos chega em casa e ainda precisa ser mãe, ser esposa e, às vezes, ser filha. Muitas vezes nem existe aquele descanso recuperador. E é importante frisar que a busca pelo tema burnout aumentou 37% aqui no Brasil em 2024. Isso são dados do Google Trends. As pessoas estão procurando respostas. Estão reconhecendo em si mesmas algo que não conseguem dar nome. E esse vídeo existe exatamente por isso. Agora vamos falar sobre o custo, porque as empresas entendem de dinheiro. Então, vamos falar de dinheiro. Um levantamento do escritório Think Ross Watanabe revelou que as reclamações trabalhistas relacionadas a burnout somaram 2,4 bilhões de reais em gastos para as empresas, isso em 2014 e 2022. Com uma média de 306 mil reais por processo judicial. 306 mil reais por processo. Em um estudo da consultoria Levi, apontou que as 500 maiores empresas do Brasil perdem aproximadamente 230 milhões de reais por ano só em falta de produtividade relacionada a adoecimento mental dos seus colaboradores. Esses números ainda não são suficientes para mover as empresas? Então olha esse dado. As aposentadorias por invalidez por saúde mental quase triplicaram em 2 anos. Saltou de 1.849 casos em 2023 para 5.358 casos em 2025. São pessoas que não conseguem mais trabalhar. E isso não é por escolha. É por incapacidade real, documentada e, em muitos casos, irreversível. Quando uma nação desperdiça dessa forma o potencial humano dos seus trabalhadores, não é só uma crise de saúde, gente. É uma crise civilizatória. Mas, por trás desses bilhões de reais e dessas estatísticas, existem pessoas reais. Existem setores inteiros da nossa sociedade que estão, neste exato momento, entrando em colapso silencioso.
Quem são essas pessoas? Será que a sua profissão está no topo desta lista? E mais importante, o que a ciência e a lei dizem que realmente funciona para reverter esse quadro nas empresas e na sua própria vida? É exatamente isso que vamos falar na parte 2 deste conteúdo. Eu dividi esse material porque a solução para burnout exige o mesmo nível de profundidade que o problema exige. Então faz o seguinte, se esse primeiro vídeo já abriu a sua mente, clica no botão de curtir aqui embaixo. Se inscreve no canal, é muito importante que você se inscreva no canal para não perder conteúdo. Comente aqui embaixo. Esse próximo episódio já vai sair na sequência. Eu sou Alaelson Gomes, psicólogo e neuropsicólogo. Cuide da sua mente. Por favor, cuide da sua mente. Ela é tudo que você tem. Te vejo na parte 2 desse vídeo. Forte abraço.